Fala pessoal, beleza? Pois é pessoal, vamos pegar uma dica agora para vocês que gostam de potência, de alta potência. Eu estou preparando uma fonte de alimentação para fazer os testes com a tensão mais alta, né? A corrente mais alta, que ainda não ficou pronta, mas tá perto de sair, tá gente? Então com isso a gente vai fazendo os testes com a fonte que eu tenho. Eu estou com essa fonte aqui, com 33.8 e 33.6. Estou com a placa, uma placa excitadora que eu estou desenvolvendo. Essa placa excitadora, ela vai ser capaz de trabalhar com até 20 pares de transistores. E muitas pessoas me perguntam como eu faço para calcular os resistores de emissor, esses carinhas aqui, ok? E o número de transistores necessário para que o amplificador funcione tranquilamente, e depois calcular a massa dissipativa, que é para você acoplar os transistores de saída e ter o seu resfriamento aí de forma que não danifique os transistores quando você estiver dando um pau na máquina aí, tá gente? Então vamos lá, o passo a passo. Vou mostrar para vocês aqui a placa do Axis que ficou pronta. Eu tive que fazer alguns protótipos para fazer testes e graças a Deus o Axis está saindo aí breve para aqueles que já adquiriram a placa. Ela vai estar disponível aí com certeza até o final do mês de agosto, porque eu ainda vou fazer um teste preliminar nas placas. Vou ajustar ela para potência de 300 e 200 watts, que é a versão, ok? Então a versão de 200 vai usar 2 pares e a de 300 3 pares. O pessoal pergunta por que eu utilizo 3 pares para 300 e tem muitos amplificadores aí no mercado que utilizam a mesma quantidade de transistor para potências mais altas. Então gente, eu vou explicar como é que funciona. Inclusive isso vai ter em nossos cursos de manutenção e de projeto para amplificadores, vocês vão entender. O curso de manutenção vai ser voltado principalmente a adequações de transistores que você não encontra mais no mercado. Como eu posso pegar um amplificador e dar uma analisada de forma a achar o defeito com maior eficiência e eficácia, né? Que você vai consertar o amplificador, reduzindo o custo e mantendo qualidade de serviço, que é um dos tópicos importantes, tá? Então, para vocês terem ideia, eu fiz um documento aqui para fazer as aulas que vão estar em breve aí disponível para vocês adquirirem aí no nosso site, que vai ter o passo a passo de como calcular resistor de emissor, como calcular a carga do alto-falante, o que o alto-falante interfere nos transistores de saída, o que é um curto-circuito proporciona para o amplificador. Tudo isso vocês vão aprender no curso de projeto e manutenção de áudio, tá gente? Então vou explicar uma coisa para vocês entenderem. Quem me perguntou, né, como calcular esse resistor. Primeiro a gente tem que entender que esses resistores, vou mostrar nessa outra figura aqui, todo resistor de emissor ele tem contato com o alto-falante, ou seja, através dele que passa uma determinada corrente, que ele faz a equalização. No caso, se tiver vários pares funcionando, então ele faz a equalização de forma que cada transistor possa drenar a corrente igualitariamente entre si, tá? Então com isso a gente tem que calcular, a depender da característica do amplificador, o resistor de emissor. Tem a ver com beta, tem a ver com o alto-falante que você vai usar, no caso a impedância do amplificador, enfim, vai ter a ver com detalhes que você talvez nem perceba, que influencia. E normalmente eu escolho a quantidade de transistores que eu vou utilizar por projeto e depois eu calculo o resistor de emissor, porque isso também ele varia
em termos da potência do resistor, ok? Eu vou dar um exemplo. Tem gente que trabalha com resistor, não sei se vocês já repararam aí nas TVs, trabalham com 10 watts dos resistores de emissor. O transistor trabalhava simplesmente no talo, ok, gente? Então qualquer coisa que você tivesse, você ia ter a potência sendo refletida nesses resistores. E com isso ele tinha que ser de uma potência elevada do que se usa hoje, mas se aprendeu que utilizando vários pares de transistores você conseguia ter uma estabilidade melhor do amplificador, porque toda vez que você coloca os transistores de saída no limite, você tende que o amplificador ele fique instável. Então uma coisa que a gente tem que primar no projeto é a parte de estabilidade do amplificador pela carga térmica que você vai disponibilizar para ele dissolver a potência que não é consumida pelo alto-falante, que você sabe que boa parte da energia consumida pelo amplificador ela vai ser jogada fora através de efeito Joule, que é calor, ok, gente? Então o que eu tenho que fazer primeiro no meu projeto? Então a visão de quem está projetando, saber qual é a potência que eu vou trabalhar com o amplificador, saber qual é a impedância mínima desse amplificador, saber qual é a tensão que eu tenho que ter na fonte para poder chegar a essa potência com essa impedância de saída, e depois disso eu começar a fazer todo o trabalho de cálculo das etapas do amplificador. Então eu vou precisar saber o número de transistores de saída para saber qual é o drive que eu vou colocar no amplificador. Depois eu saber as betas dos transistores para calcular o resistor de emissor. Então tudo isso é necessário estar já no projeto. Então o projeto você simplesmente vai fechar as contas, que a gente chama propriamente dito, entendeu? Então você tem que conhecer principalmente a lei de Ohms. Então muitas das pessoas veem que é prático você ver 0,22, 0,33, 0,47 até 0,68, mas não sabe por que o pessoal coloca esses valores nos resistores e qual motivo, o que fica melhor, o que fica pior. Então, para vocês terem uma noção, que aqui eu não tenho condições de explicar detalhadamente, é saber que quando uma energia passa pelo transistor, ele chaveado, ou seja, em condução, ele vai dar uma queda de tensão de 0,7. Você vai ter a resistor de emissor somado à resistência do alto-falante. Mas a gente tem um detalhe que é importantíssimo. A impedância do alto-falante muda de acordo com a frequência aplicada no alto-falante. Então a gente adota uma frequência para que a gente venha a fazer um trabalho que pelo menos você consiga chegar próximo à realidade do que acontece. E depois eu dou uma folga matemática ao resistor. Então vou dar um exemplo. Eu calculei nesse parâmetro aqui, ó, com um resistor de 1R. Então eu achei uma corrente de 1.117, a corrente que está trafegando por esse resistor. Então com isso eu pude saber a potência que eu vou escolher do resistor e vou saber se eu vou ter uma corrente maior para fazer uma distribuição através dos outros transistores. E com isso a gente faz as contas e a gente obteve, ou seja, eu obtive nesse conjunto aqui, ultrapassando uma corrente de 5,86 amperes. Como resistor eu botei 5 e botei 4 ohms aqui, fechei um resistor de 5 ohms. Então fiz os cálculos baseado sendo um resistor de 5 ohms, fiz uma regra de 3. Então eu estipulei aqui que a minha corrente em cima do resistor de 1R é de 1,17 amperes. Então, pela lei de Ohms aí, a gente consegue fazer tranquilamente, que é a corrente elevada, tá aqui a fórmula, vou mostrar para vocês. A forma que eu usei foi essa aqui. Eu preciso achar a potência do resistor, então eu tenho um resistor de 1R e tenho a potência, a corrente elevada ao quadrado vai dar minha potência. Então eu peguei isso aqui, elevei ao quadrado, ok? E depois multipliquei pelo resistor, que deu 1R mesmo, e me deu minha potência, que deu 1, deixa eu botar aqui, tá aqui, eu fiz as contas aqui, deu 1,6, deu um resistor de 2 watts. Então se eu colocasse aqui
com um resistor de 1R, um de 2 watts, para essa potência que eu calculei, ia funcionar bem. Lembrando que a beta influencia diretamente aqui no ganho, onde eu vou ter aqui na entrada uma determinada corrente para que ele conduza aí a 100%, digamos assim, e que tem uma corrente passando. Então todos os cálculos a gente sempre busca passar informações no pior caso possível, ok, gente? Então as pessoas precisam ter noção que os componentes eles entram em fadiga. Então com o tempo ele vai deteriorando, vai mudando a resistência ohmica, vai mudando as características. E outro fator importante também, gente, é o calor. Uma coisa que eu vou passar para vocês aqui, que é a dica de hoje. Eu estou fazendo alguns testes nesse sistema e coloquei aqui para funcionar 8 pares, mais um que está aqui, 9 pares. Só que a constante dissipativa desse conjunto aqui é maior do que esse aqui. Então, com isso, eu vou ter uma relação de que tamanho de dissipador eu preciso ter para essa quantidade de transistores e potência. Tem uma técnica que é utilizada aí, que é o que? Você tem um afastamento de cada transistor um do outro. Por que isso? Quando você coloca no túnel de vento, o ventilador ele vai pegar primeiro os que estão próximos, vai resfriar mais rápido do que os que estão distantes. Então, quando você tem maior afastamento nos últimos transistores, você vai ter uma dissipação melhor para eles. Ou seja, ele vai custar para receber o vento, né? Que o vento vai passar para cá, ele vai esquentando o vento, e quando chegar aqui o vento já está com determinada temperatura. Porém, a massa dissipativa aqui é maior. Então, a troca térmica também é maior, e com isso você não sacrifica os transistores de saída. Ok, gente? Outra coisa interessante é quando você utiliza os drives acoplado na mesma massa térmica dos transistores de saída. Eu não gosto de utilizar esse método e eu vou dizer por quê. Primeiro, quando um bloco ele aquece por igual, ok? Você vai ver pontos de aquecimento um pouquinho de distante um do outro, dos pontos de aquecimento, porém ele é uniforme com determinada constância de potência. Então com isso eu tenho uma modificação das características dos transistores de potência. Como eles trabalham na saída, na função de saída, consequentemente eles vão trafegar maior corrente do que os drives. Então os drives vai suprir a corrente de base de todos os outros transistores na saída. Então com isso eu vou ter que ter ele termicamente desacoplado, porque a temperatura dos transistores de saída não vão influenciar nele, ou seja, não vai modificar as características dele. E você sabe, toda vez que você muda a característica dos transistores, você tem que refazer o cálculo, ok? Então normalmente você observa quando ocorre um aquecimento, a gente tem um transistor aqui, ó, multiplicador de VBE, que ele é acoplado termicamente nessa massa, ou seja, ele vai entender que quando a temperatura aumentar, ele tem que diminuir a corrente dele, ok? Então é um processo que você precisa controlar ele, principalmente na parte de projeto e também manutenção. Porque quando você troca um transistor e vamos supor, queimou esse de cá, o que é que eu aconselho? Troca todos. Por quê? A maioria dos transistores já sofreu aquecimento. Se um danificou, é porque ou danificou por fadiga e provocou o curto também dos outros. Mas vamos supor que num acidente ficou funcionando alguns transistores aí, não queimaram todos. Então por que a gente tem que trocar todos? Porque os transistores novos têm que ter o beta mais próximo possível e por consequência, se você botar um transistor que já foi usado nessa leva que você está colocando na atual, você pode provocar queima de todos os outros porque você colocou essa peça desgastada pelo tempo para funcionar em conjunto, com forma de economizar. E às vezes você tem prejuízo porque o cara vai voltar lá com o amplificador queimado e você vai ter que consertar porque tem a garantia que você dá. Então todos esses tópicos eu vou passar passo a passo em manutenção, por que a gente tem que trocar, o cálculo que a gente vai fazer, pegar um transistor usado, verificar se ele ainda serve para alguma coisa. Você vai fazer uma análise clínica desse transistor. Mas eu digo de antemão, 90% dos casos que você coloca transistores usados misturados com
transistores novos, você tem prejuízo para um amplificador. Então, gente, o vídeo de hoje é para passar essa dica, para vocês nunca colocarem o transistor dos drives no mesmo bloco de potência, ok? E procurar sempre você ter uma carga dissipativa específica para cada transistor que vai ser com o drive, como está aqui. Então esse dissipador aqui eu consigo fazer a polarização dos transistores de saída de forma que eu tenha uma potência total dele sem prejuízos para os drives nem para os transistores de saída. Eu vou fazer um teste aqui. Eu estou testando esse amplificador aqui. Ele tinha, naturalmente, ele tem um par. E eu coloquei esse tanque para poder funcionar aqui em resistência de 2 ohms, tá? Uma resistência de 2R aqui. Então eu vou subir o sinal. Então observe aí que eu vou chegar a 20 volts praticamente. Vou botar aqui com a corrente da fonte para vocês entenderem. Então, eu tenho um consumo aí de 8 amperes totais, 4 por semiciclo. E com isso eu vou ter uma potência que é o que? O 20 volts, vamos adotar 20 volts, elevado ao quadrado, a 400. 400 dividido por 2, você vai ter 200 watts RMS em carga de 2 ohms, com uma placa bastante reforçada em relação ao drive. Só que acontece o seguinte: para eu trabalhar em 2 ohms, eu vou ter que dissipar uma potência de quê? 200 watts, não é isso? Então o que é que acontece? Como é que eu calculo o número de transistores no meu tanque? Claro que eu botei aqui a quantidade bem maior, que eu uso aqui para fazer teste. Então, qual seria a quantidade que eu ia ter de transistor de saída? Quantos pares eu teria para ter um amplificador com 200 watts em carga de 2 ohms e com a tensão de 33 volts? Então, a conta é fácil. Você observa no datasheet que eles recomendam para o 2SA1943 e o 2SC5200, ele indica uma potência para amplificador até 100 watts. Se você está utilizando ele em 200 watts, então 2 pares seria mais do que suficiente para que você operasse aí em 2 ohms, com a tensão de 33 volts simétricos, em cima de uma placa excitadora com os drives calculados para dar essa potência. Porque aí você vai pegar o que? Você vai pegar a corrente de base de cada transistor e fazer a somatória e ver se vai bater com a corrente do transistor excitador, dos drives aí. Então, gente, é essa dica que eu dou para vocês. É uma dica que tem que ser explorada mais ainda. É um tema muito vasto, não é um tema pequeno. E para você ter ideia de arranjar uma forma didática de passar isso para vocês, é mais complexo ainda, porque você tem que se reinventar dentro de uma aula onde você vai ter cálculos matemáticos e vai precisar ter exercitar esses cálculos sempre, principalmente quem for trabalhar com projeto. Então, gente, não adianta você ficar no Multisim. O Multisim ajuda em simulação. LT Spice também ajuda bastante, mas em simulação. Na prática é isso aqui, ó: meter a cara, fuçar, fazer testes exaustivamente, porque assim você começa a fazer projeto. Não existe fazer projeto só em computador, Ctrl+C e Ctrl+V, e aí fica tudo beleza. Então, gente, existe uma diferença muito grande, porque quando você quer fazer um amplificador, você mesmo tem que parametrizar as informações que você quer colocar do amplificador aí, para que você atinja o objetivo de ter um amplificador dentro daquelas premissas que você adotou. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá aquele like para ajudar o canal. Firme e forte, e um grande abraço para vocês aí, tá?